A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. A nossa meditação para o dia de hoje, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando falamos de temor do Senhor, será que estamos a falar de medo? Certamente que não. O medo é algo que nos inibe, que de facto perturba o nosso coração. O nosso relacionamento com Deus não deve ser pautado pelo medo, mas pelo amor. Embora haja razões para que aqueles que não creem em Deus tenham medo e pavor de Deus, pois o nosso Deus é fogo consumidor, contudo, Ele é também grande em misericórdia, longânimo, dando tempo ao ser humano para se arrepender dos seus pecados, e pretende que o relacionamento entre os seus filhos já convertidos, aqueles que se arrependem dos seus pecados e pedem-lhe perdão, seja pautado pelo amor e não pelo medo. Quando dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pretendemos dizer que a reverência a Deus é fundamental para que alguém tenha verdadeiramente conhecimento. Temer ao Senhor, então, é reverenciá-lo profundamente, respeitá-lo, admirá-lo de forma amorosa, buscando em tudo fazer a sua vontade. O escritor bíblico diz que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que nós não possamos ser estes loucos que desprezam a sabedoria e o ensino e possamos de facto no nosso coração, de todo o nosso coração, reverenciar a Deus, respeitá-lo, admirá-lo, amá-lo, buscar em tudo fazer a vontade de Deus. Deus derrama da sua graça comum sobre toda a humanidade. E é por isso mesmo que nós podemos observar incrédulos a fazerem, por exemplo, grandes empreendimentos, demonstrando sabedoria, demonstrando conhecimento. Mas mesmo que eles se esforcem em adquirir mais e mais conhecimento, ainda assim eles acabam desprezando a sabedoria e o ensino, porque não temem a Deus. E desta forma, então, eles agem como loucos. Isso porque esse temor, o temor do Senhor, é a própria fonte da sabedoria. Os ímpios até podem então fazer declarações inteligentes e darem o seu contributo para o avanço científico. Mas a menos que eles tenham comunhão com Deus, através de um relacionamento redentor, eles jamais terão acesso ao genuíno conhecimento que os tornarão verdadeiramente sábios. O temor é a única maneira correta de alguém se aproximar do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é santo, soberano, todo-poderoso. Portanto, meus irmãos, que nós nos possamos aproximar de Deus com temor no nosso coração, com reverência diante da sua santidade. E por isso mesmo nós nos lembramos do episódio em que Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Moisés ia aproximando-se daquele lugar onde Deus manifestava um pouco da sua glória e do seu poder, mas Deus disse-lhe: Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E aquele lugar era santo porque a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E em reverência, Moisés tirou as sandálias dos seus pés. E diz-nos também a palavra do Senhor que ele recusava olhar para aquele fenômeno. Em primeiro lugar, a sua atenção era olhar, era estar perto. Mas a partir do momento em que ele soube que ali estava Deus manifestando o seu poder, ele então procurou respeitar, reverenciar a presença de Deus. Portanto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esta frase transmite a verdade de que o reconhecimento de Deus como Criador, como Senhor e Redentor, é o ponto de partida regulador e normativo do verdadeiro conhecimento. Portanto, o verdadeiro conhecimento tem que partir deste ponto, do temor do Senhor. Este temor é o princípio da sabedoria, como temos dito,
para todos e, portanto, é para quem o desejar, está disponível para quem o desejar. No capítulo 9 de Provérbios, nós lemos a respeito de um convite que é feito aos estultos e simples para que adquiram sabedoria. A sabedoria vem através do entendimento de quem Deus é e também pelo discipulado. Ela é comparada a tesouros escondidos. Portanto, a sabedoria é algo fundamental, é algo importantíssimo. Esta busca pela sabedoria, no fundo, acaba por resumir também a busca pelo próprio Deus. A sabedoria é alcançada pelo temor do Senhor, que leva o homem a desviar-se do mal e a aborrecer o mal. Portanto, se tememos a Deus, se temos esta profunda reverência no nosso coração e um desejo de agradá-lo, nós vamos afastar-nos do mal. Daí, então, o temor do Senhor ser o princípio da sabedoria. Ou seja, nós andamos, a prática da nossa vida é modelada pelo temor de Deus. Aquilo que nós dizemos, fazemos ou deixamos de fazer, portanto, está fundamentado no temor do Senhor. Então, o temor do Senhor leva-nos a abandonar a nossa independência e o caminho que aos nossos próprios olhos parece correto. Portanto, o temor do Senhor é virar-se para a luz, abandonar as trevas. Que nós possamos então temer cada vez mais e mais ao Senhor para que abandonemos o caminho que parece bom aos nossos próprios olhos e nos viremos para a sua gloriosa luz. O autor deste texto vai dizer que a diferença entre um louco e um sábio é a observância, é a obediência à palavra de Deus. O sábio obedece e o louco a despreza. A verdadeira sabedoria é viver a vida conforme os ensinos de Deus, daí que o temor do Senhor seja o fundamento da sabedoria. O louco é louco porque julga-se mais sábio que o Senhor, Criador dos céus e da terra. O louco julga-se dono e senhor do seu destino. Isto é loucura, porque basta nós percebermos que basta Deus tosquenejar, que nós seremos de todo consumidos. Basta-nos um basta de Deus e logo voltaríamos ao pó de onde viemos. Portanto, nós somos pequenos e somos de facto limitados, e é importante nós reconhecermos que não somos nada diante de Deus. Vivemos tempos em que os homens julgam-se sábios e julgando-se sábios tornaram-se loucos, incapazes de reconhecer a grandeza de Deus, como nos diz Paulo em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, governado pela vontade de Deus. Ele é sabedor de que terá de prestar contas a Deus. O sábio não se estriba em seu próprio entendimento, em sua riqueza ou mesmo em sua força. Reconhece sua dependência de Deus e anda humildemente com o Senhor. O temor a Deus é o maior travão moral que alguém pode ter na sua vida. Foi o temor de Deus, por exemplo, que livrou José de cometer adultério e também Neemias de cometer corrupção. Então tememos ao Senhor de uma nova maneira. Passamos a temer ao Senhor de uma nova maneira. Tememos a Deus aqui neste sentido porque tememos que venhamos a fazer algo que entristeça o coração do nosso Deus. É um outro temor, é um temor de desiludir, de desagradar o nosso Deus. Este temor é sábio e é uma humildade ensinável. Diz a Bíblia em Provérbios 15:33. É total abertura para fazer a vontade de Deus. É arrependimento, afastamento do mal. Ele se traduz em obediência simples e prática à palavra de Deus. Terminamos então com Eclesiastes 12:13, que nos diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Que Deus ricamente abençoe.